Podemos começar lá? Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aí conosco nessa tarde chuvosa, porém uma boa tarde. Inclusive, estamos conversando com o nosso professor Lindomar ali, chegamos à conclusão que uma tarde chuvosa é uma ótima tarde para você estudar, porque você não pode mesmo fazer passeios no parque, não vai poder tomar sol na piscina, não vai rolar aquele futebol de campo, porque não é legal com chuva. Então você estuda, e aí a gente aproveita para estudar. Olá, olá. Muito bom. Para o pessoal que nos acompanha também à distância, nosso boa tarde. Obrigado pela participação de vocês. A gente já vai dar início à palestra. E antes disso, estou aqui com uma missão de comunicar para vocês um outro evento importante, que é o nosso segundo simpósio de reeducaciologia. Nós estamos no meio de um evento grande da Reaprendência, que é a Semana da Reeducação. É uma semana que a gente procura trabalhar eventos científicos, ligados aí à parapedagogia, à reeducaciologia e também à eudiciologia. E nesse caso a gente conseguiu os três, porque no primeiro curso nosso, né, no CEP, no Campo Energético Parapedagógico, conseguimos enfocar uma especialidade. Depois aqui estamos com a eudiciologia, que também entra para a pedagogia, né, a docência aqui, até em especial nessa palestra, né, todo dia. E no final de semana a gente tem o simpósio de reeducaciologia. Vamos pegar as três especialidades. Deu certo, aproveitar a semana. O que é que vai acontecer então no sábado e domingo? Júlio Roya vai abrir o sábado falando para a gente aqui dos princípios parapedagógicos aplicados na formação docente, na formação do professor de conscienciologia. E a gente prossegue, todos têm o folder aí, todos têm o folder. Né? Quem não tem, quem está em casa pode ver pela internet no nosso site, tem a programação também. E a gente vai o dia todo de sábado, fechamos o dia com uma apresentação também bastante ligada à formação de professores, que é autorreeducação do professor de conscienciologia. Que é uma apresentação minha, uma palestra que a gente foi convidado para fazer, e nós vamos explorar bastante nessa palestra, inclusive, uma informação, aí, um recado, vamos dizer assim, que o amparador nos passou durante o curso de campo, com 3 páginas. A gente pediu lá um espacinho entre uma fila de perguntas e outras ali, e foi longe, com 3 páginas de informação e tem tudo a ver com a reeducação do professor. A gente vai abordar isso também durante a apresentação. Aí no domingo a gente abre com a Glaucia Medrado, autorreeducação consciencial, e ela vai falar sobre a qualificação do professor dentro de um contexto bem específico da repreendência, e que vale para todos os docentes. E a gente fecha com o professor Rui Bueno, também uma apresentação bem bacana que eu conheço. Ela tem base, tem por base, o nosso curso de autorreeducação consciencial. A gente não fez ainda em Foz. Fizemos lá em São Paulo e em Blumenau. E devemos fazer esse curso agora aí no próximo ano. E a base desse curso, a educação consciencial, é justamente o tema da palestra do Rui. Interação, reeducaciologia e despertologia. Então ali é uma auto-reeducação voltada para a diversidade, né? Os valores da diversidade. Aí o nosso recado para quem quiser, segundo simpósio de reeducaciologia. É isso. Vamos lá então, pessoal? Vamos em frente aí? Muito bem. Estou bastante feliz por poder falar sobre os sofistas. Por incrível que pareça, não tive oportunidade antes. Não aconteceu, né? A gente está aí já muitas aulas do PAI, do Programa de Aceleração da Erudição. Falamos muito de Grécia, falamos muito de erudição de maneira geral, do conhecimento humano, de filosofia, de conscienciologia, mas os sofistas nos escaparam. É a primeira vez que a gente tem alguma coisa voltada a um tempo para falar sobre eles. E é bastante relevante para entender o sofista, a gente entender o contexto do sofista. Acho que todos vocês aqui, pessoal de casa também, devem ter aquela primeira impressão do sofista, quando a gente fala do sofista, que é quase como um xingamento, né? Seu sofista, não é? Gilson, seu sofista. É que não é bom de ouvir. Eu lembro num debate no tertuliário, um debate curioso, a gente fala, volta e meia dele, que é um debate sobre energia consciencial. E o debate foi um debate que eu decidi, pessoalmente, com o professor Valdo, né? Falei assim, eu quero entender isso, eu vou até as últimas consequências. Hoje eu vou insistir. Né?
Nem sempre era tão fácil, o professor Val bastante objetivo ali no debate, muitas vezes já cortando e já levando a gente para outros caminhos. Mas eu falei, não, hoje eu vou com calma. E eu falei para ele, até expliquei, professor Val, eu quero explicar com calma essa questão, e fui explicando, né, isso está gravado, tem lá a abertura gravada. O tema é energia consciencial. E lá pelas tantas, não, seu sofista, não me venha com essa, tal, né? Ele faz um verdadeiro xingamento ali, né? Tudo dando muita risada, tudo muito bacana lá, a gente brincando. Mas aquilo mostra o tom pejorativo que se tem sobre a ideia de sofista, ou até mesmo como já está hoje dicionarizado o sofisma. O sofisma é claramente uma forma de argumentar ruim, é uma falácia, é um jeito de você ganhar um debate sem necessidade de você estar falando a verdade, algum compromisso com a realidade, com a verdade, ou até mesmo compromissos morais. Então, desse ponto de vista, é bastante ruim. Se vocês observarem também, existem alguns livros da Conscienciologia, em especial, se você olhar no Homo sapiens reurbanizado, eu diria que é o primeiro e mais importante, se você olhar isso. Se você olhar também no 700 e no Homo sapiens pacíficos, nessas três obras, você vai ver que o sofista ele é tratado também de maneira pejorativa. No Homo sapiens urbanizados, ele está numa listagem de gente que está precisando de reciclagem. Né? Basicamente, uma categoria assim, pejorativa de seria dois ali, e o sofista está lá no meio. Então, quando você vê tudo isso, dá até um susto na gente, mostrando apologias do sofista. Né? Agora tem o outro lado, e a gente vai mostrar os dois lados, vamos tentar entender por quê, o que aconteceu de fato com esse sofista e por que a gente chegou até aqui com essa visão, e qual é a parte boa dessa história também. Tá? Do ponto de vista geral, como objetivos, a gente tem aqui três situações importantes. Eu gostaria de tentar, durante a nossa palestra, chegar num contexto de debate maior. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade para perguntar a qualquer momento, o pessoal que está em casa também, para a gente poder desenvolver isso também no sentido daquilo que lhes interessa. Mas sim, apresentar o contexto de aparecimento dos sofistas na Grécia Antiga. Então, a gente tem lá pelo menos dois aspectos super relevantes. Tá? É o contexto a primeira grande cidade, a criação da polis, o que vai trazer a todo o debate da política, o debate sobre as questões morais e éticas. Uma Grécia efervescente. A Grécia que nós vamos olhar, a Grécia que a gente estuda, né, a chamada Antiguidade Clássica, ou a Grécia Antiga, é um fenômeno humano, um fenômeno planetário. Poucas coisas podem ser comparadas ao que aconteceu na Grécia. Foi um juntamento geral, né, uma reunião geral de pessoas, de pensadores, de contextos que permitiram o florescer de ideias que até hoje são das ideias mais importantes que nós temos. Para vocês terem ideia hoje, ideia sobre essa ideia, é que não é possível a gente estudar qualquer coisa do ponto de vista de conhecimento, de ética, né? Se a gente começar a colocar especialidades no conhecimento, estudar ética, estudar epistemologia, estudar ciência, estudar dentro da filosofia, obviamente, tudo que tem lá, o conceito de verdade, como se você estrutura o pensamento. Não é possível fazer isso sem você estudar os gregos dessa antiguidade clássica. Tudo nasceu lá. É praticamente impossível você estudar as questões morais sem você estudar isso. Por isso que até na Reprenência a gente faz tanta força com o programa de aceleração da erudição. Porque eu repito isso muito na formação dos professores. Para você entender cosmoética, um conceito conscienciológico, a ideia de cosmoética, sem você estudar a ética, a moral, com um pouco mais de profundidade, certamente você vai precisar decorar um pouquinho e repetir. Porque a compreensão vem de um estudo mais aprofundado. Não é tão difícil assim, não é para assustar. É até simples. Nem precisa gastar tanto tempo, mas precisa de algum investimento. Só para vocês terem ideia, existem dois grandes nomes na ética, né, que são os maiores nomes, que não tem como não passar por eles, que são Aristóteles. Aristóteles a gente vai ver daqui a pouquinho. Aristóteles estava naquele famoso trio grego fantástico que vocês já viram em Sócrates, Platão em especial aqui hoje de manhã com o Tiago, e o Aristóteles a gente vai passar por ele daqui a pouco com a Norma. Então, esse período grego, as ideias gregas são extremamente relevantes. E é isso que vem uma primeira informação importante sobre os sofistas. Os sofistas foram fundamentais num contexto que a gente pode colocar aqui, dicotômico, de um verdadeiro duelo de ideias. Tá? A Grécia, e que bom que a gente acabou vendo Platão antes, porque agora facilitou o meu trabalho. Todos estavam aqui?
na palestra do Platão? Todos estavam? Não estavam? Uma pessoa não estava? Duas, vamos contextualizar rapidamente. Mas quando a gente olha a ideia de Platão, você vai ver que Platão recorre a um dualismo muito importante, que é o dualismo de que há um mundo, que é um mundo das ideias, e a esse mundo você atribui um estado de perfeição das coisas, e há um outro mundo, que é o mundo sensível, seria esse nosso aqui. E nesse mundo sensível está a imperfeição. E esse dualismo, ele orienta, ele guia todo o restante. Todas as decisões morais, todas as decisões políticas, todas as decisões da ciência, a própria epistemologia, que é o terceiro dualismo, está ligado à epistemologia, que eu tinha comentado lá, a própria epistemologia, ela vai olhar para esse dualismo, porque se você quer acertar, você não vai olhar para o homem. Se eu quero agir bem, se eu quero pensar ciência, se eu quero desenvolver conhecimento, não vai ser com o Gil. Muito menos com a Thaís, ou com o Tiago, ou com o William, ou com qualquer ser humano, porque nós somos os erráticos no mundo errático. Nós vamos olhar para onde? Para o mundo das ideias. O nosso norte, a nossa orientação, para o mundo das ideias. De lá vem a perfeição. Então não adianta querer discutir que nasce de você a questão moral. Não é, Ana, de você que vai nascer. Ela vem do mundo das ideias. E você vai interpretar e se aproximar desse mundo, e aí você vai estar agindo bem, você vai estar indo para o caminho correto. Essa era a realidade de Platão, e é uma realidade que a gente está vivendo um bom tanto até hoje. Ela vai influenciar o pensamento da humanidade de tal maneira que ela vai atravessar 2000 anos de história e vai nos impactar nesse instante. Até certo ponto a gente poderia se perguntar, no paradigma consciencial, o quanto a gente espera de uma espécie de mundo ideal extrafísico para orientar o mundo intrafísico. Pensa bem. Pensa bem até quanto a nossa pensanidade ainda é parecida com isso. E aí o que os sofistas vão fazer? Porque a gente está agora falando de uma coisa boa dos sofistas. O que eles vão fazer? Eles vão se opor a isso. É bom se opor a isso? Veja, é bom que você possa pensar todos os aspectos, todo o gradiente das ideias para você procurar melhor. E naquela época os sofistas representaram o que a gente vai chamar aqui de um aspecto de um humanismo pragmático. E por que eles fizeram isso? A nossa palestra vai mostrar isso de várias maneiras, a gente já vai trazendo as ideias e vai aquecendo o nosso pensamento. Porque você tinha que tomar decisões sobre aquela grande cidade. A gente vai ver daqui a pouquinho, já no próximo slide, a gente vai olhar e vai pensar sobre os 400.000 habitantes da grande Atenas. E vai olhar para eles e vai falar, esses caras têm que se organizar. E se eles parassem todo mundo e olhassem para o mundo ideal de Platão, e ficassem os 400.000, ou no caso os 20.000, vocês vão ver porquê, os 20.000 olhando no mundo ideal e pensando, que mundo ideal é esse que eu tenho que viver aqui? Talvez a gente nunca tivesse chegado onde chegou. Nem no desenvolvimento da ciência, do pensamento, e etc. E os antagonistas, então, eram claramente, né, Platão, Sócrates. Acho que ficou claro isso, né, Tiago, na sua palestra. Você comentou um pouco do Sócrates e os sofistas, brevemente. Vamos passando. Então, mas ali, o grande antagonista, né, dos sofistas ali, que era esse duo, esse binômio, né, Platão-Sócrates, porque Sócrates não escreveu nada, tudo ficou por Platão, e os sofistas do outro lado, fazendo essa frente. Isso vai ficando claro no desenvolvimento da palestra. Então, eis uma primeira importância dos sofistas, o contraponto. O contraponto foi fundamental para ter o atrito de ideias, e atrito esse que gerou coisas produtivas, a gente vai entender, inclusive para a educação. Só para pensar na educação, acho que vale essa primeira reflexão. Se você pensar numa educação que pode ser desenvolvida pelo ser humano, se você pensar num ser humano que pode se desenvolver, num ser humano que não precisa estar ligado a algum tipo de proposta de ideia de perfeição definitiva que é só aquela. Ou seja, o Gilson pode ser o Gilson e se desenvolver como o Gilson e ser feliz como o Gilson. E o catalano pode ser o catalano e se desenvolver como catalano e ser feliz como o catalano. E que isso nada precisa ter a ver com uma pré-determinação, com um caminho definido que é só um jeito de ser e só um desenvolvimento, e o catalano foi feito só para ser uma coisa, e se for qualquer outra coisa não valeu a pena? Então, se isso é possível acontecer sempre, porque os sofistas começaram a pensar dessa maneira. E é esse embate de ideias que é um aspecto que a gente destaca aqui como positivo. Mas, prosseguindo. Quer que eu use isso daqui?
A bateria está um pouquinho, está medinha. Eu vou fechar. Vamos ver se esse aqui está melhor. Aí o Lindomar me diz lá, qualquer coisa a gente vai trocando até o microfone ficar ok. Então veja. Não, mas não, a reflexão está caminhando. Nilza, fique tranquila. E aí, porque a gente está aqui no objetivo da palestra. Então, estabelecer o cotejo entre a existência dos antigos sofistas e os atuais professores de Conscienciologia, em especial os itinerantes, e a gente vai explicar lá, a gente quer chegar ao final, quero debater com vocês sobre o que foi, inclusive, uma condição muito especial para nós na Repreendência, porque no dia da fundação da Repreendência, o professor Valdo oferta um verbete que vai tratar desse tema. A gente vai passar por esse verbete, por esse tema mais para frente. E a ideia é de a gente, então, promover um debate que possa também ajudar um pouco na nossa docência conscienciológica, pensando sobre como os sofistas eram, como eles se manifestavam, como a gente pode criticá-los, o que é que ficou para a gente, se nós somos, então, possivelmente, os antigos sofistas, ou alguns de nós, possivelmente, eu não tenho nada com isso, mas provavelmente vocês possam ter, né? Se realmente, de fato, isso possa estar ocorrendo, aí, então, pode ser que a gente tenha algo a aprender, não é? O Júlio, por exemplo, tem cara de sofista, tal, essa coisa toda, né? Aí, ok. Muito bem. A primeira grande questão, né, para a gente detalhar, deixar claro, o aparecimento da cidade, da polis. 400 mil pessoas. Foz do Iguaçu está com quanto? 380 mil? Não. 280? 200 e qualquer coisa. 250? Dá para fechar em 250, mais ou menos? Fechar em 250? 250 mil habitantes, mais ou menos. Ou seja, você tinha, claro, se você pensasse a grande Foz do Iguaçu, já ouvi falar em conta até de 1 milhão aí, que daí o pessoal pega até o Paraguai e a Argentina, né? Que daí é a grande Foz do Iguaçu. Mas se a gente pensar no número de habitantes que nós temos aqui, a grande Atenas, que foi ali o berço mesmo do processo todo político, desenvolvimento intelectual, né, o maior dentro da Grécia, mais representativo, você tinha lá na grande Atenas 400 mil pessoas. É muita gente. É muita gente para 2.500 anos atrás. E esse pessoal tinha que se organizar. E eles até que estavam se organizando mais ou menos bem, com ideias até interessantes que nos influenciaram. Isso, então, obrigava a criticar alguns pensamentos que já existiam e que a gente vai até ver um ou outro só como exemplo, mas que era a forma como os filósofos da época, porque já existiam os filósofos, né? Então o que era o filósofo? O amante da sabedoria, o pesquisador, o questionador, aquele que queria produzir conhecimento e que de fato o produzia. Então, já existia naquela época um debate, uma procura sobre o conhecimento, aquela ideia o grande debate do conhecimento, a grande construção do conhecimento, aquilo era muito forte na época. Porém, extremamente voltado para a natureza. E até a ideia de que você, os gregos chamavam isso de admiração, né, no sentido de admirar, no sentido de olhar. Olhando a natureza, você vai entender o mundo. Olhando a natureza, você constrói conhecimento. Admirar e refletir e transcrever. Basicamente, isso era suficiente. Mas tinha um detalhe. Tinha um imponderável. Agora está na época, é uma moda falar imponderável por causa da Lava Jato, então a gente vai usar o imponderável. Né? E o imponderável é o ser humano. E quando você tem 400 mil imponderáveis unidos, aí você precisa começar a pensar sobre as relações. Então, se não, talvez se não houvesse a cidade como a gente tem hoje conhecimento naquela época, né? Se não fosse essa polis naquela época, também a matéria-prima que foi utilizada pelos sofistas para produzir conhecimento não seria a mesma. Talvez não fosse produzido do jeito que foi produzido. A maior parte dos sofistas, a grande maioria dos sofistas, estavam, pelo menos passavam, ou então moravam, ou então estavam por algum período em Atenas. Porém, eram estrangeiros. Eles não eram cidadãos atenienses. E isso tinha um forte impacto no processo. A gente vai entender esse impacto. Eu vou avançar para um próximo slide, porque nesse próximo slide... Tem uma pergunta, Júlio? Tem uma contribuição aqui da ideia de Conte aqui, que ela fala que pelo site oficial, Foz do Iguaçu são 263.500 habitantes. Quem é que contribuiu?
A ID de Conte. A ID, então eu vou lançar um desafio para você, ID, já que você está pesquisando. Vê qual é o nosso prefeito. Porque isso é que nós não sabemos. Esse é o desafio da cidade de Foz. Quem é o prefeito de Foz do Iguaçu, né? Porque tem um preso, tem um eleito que não pode assumir, tem um que a gente queria que fosse e não vai ser. Mas está uma confusão aqui, a ideia. A princípio são 4 que se chamam de prefeito. É porque tem também o nosso presidente da Câmara, a presidente da Câmara, né? Ou o presidente da Câmara, atual prefeito, é uma confusão danada. Vamos Tem ver mais se... algumas contribuições aqui. Tá, Júlia. Da professora Lúcia Klein. Para ficar ainda melhor, será que daria para aumentar o som? Aí é lá. Aí é lá. Tudo bem, professora Lúcia Klein. Tudo bem, professora, amiga da Norma. Então, pessoal, o que estava acontecendo nisso que a gente chama de Ática? Lá no slide, né, a gente está olhando Ática lá em cima. Ática é o nome que se dava para essa grande Atenas. Tá? Além daquela população ali mais do núcleo de Atenas. Então, veja, nós tínhamos lá cidadãos atenienses. Eram 40 mil. E a gente vai entender o que é ser um cidadão ateniense. Era aquele que tinha o direito político. Então, assim, quando a gente fala da democracia, a gente vai ver, né, e alguns se referem e falam, né, assim, enchem a boca para falar da democracia dos antigos gregos e não sei o quê, tá aqui a grande democracia. 20% tinha direito. Não quer dizer também que ele exercia o direito, ou sei lá como é que ele exercia, né? Mas era 20%. Os demais, o restante, vê se fica boa a apresentação aí, Lindomar, na câmera, tá? O restante, você tinha as mulheres e os filhos dos cidadãos. Mas eles também podiam fazer nada. Né? Porque mulher... Então, veja, hoje a gente tem um grande debate dos direitos, a gente fala da questão feminina, e a gente vê uma série de problemas. Tem um presidente que coloca o ministério inteiro sem nenhuma mulher. Acertou bem, né? Acertou bem ele para fazer a grande democracia dele, né? Tava par e passo aqui, ó. Não é? E aí, esses 80 mil mulheres e filhos dos cidadãos não tinham direito a nada. E os metecos? Ficou melecos ali. Mas eles eram quase melecos, mas eram metecos. O que eram os metecos? Estrangeiros que vinham de fora para trabalhar. Produziam grana, eles tinham direito de ser comerciantes e eles tinham direito de, sob certos contextos, dar aulas, por exemplo, criar certos ambientes de relacionamento, participar de certas coisas que até se falava, hoje se interpreta como políticas, porque eles poderiam até fazer uma manifestação, mas eles não eram cidadãos, não tinham direito de voto, muito menos de ocupar um cargo político. Hoje, pela ideia que se tem de política, esses caras estavam fazendo política. Se você faz um ativismo, você está fazendo política. Mas você lá podia até gritar, mas você não tinha, ninguém te ouvia. Esse aqui era o problema, né? Esse aqui era o ponto. Sem falar que você não tinha direito a nada, você não podia se candidatar a nada, não podia participar de nada que fosse da cidade, de fato, que fosse da organização da cidade, uma instituição política, nenhuma você poderia participar. E justamente quem eram e onde estavam os sofistas? Nossos amados sofistas. Só para brincar com o Marcelo da Luz, que que brinca com o amado Sócrates. Os nossos amados sofistas eram os metecos. E eles estavam lá com suas famílias representando 80 mil pessoas. Então, um percentual grande dessa grande Atenas. E aí os escravos, né? 200 mil escravos. Metade da população era de escravos. E essa metade da população de escravos servia prioritariamente aos cidadãos atenienses, que tinham todos os direitos, tinham um pouquinho mais de grana, variava bastante, alguns muito ricos, alguns mais ou menos ricos, alguns talvez nem tão ricos, variavam tanto isso daí, mas eles é que eram os caras que tinham grana. E aí tem essa charge, né, que acho que é uma charge que faz pensar, né? Então, assim, detesto gente que abusa dos outros, né? Ali um possível ateniense sentado sobre o escravo. Essas relações são super conturbadas até hoje, a discussão é extremamente atual. Porque o antigo escravo hoje é visto que é o proletário, é o empregado. E é muito difícil. Eis uma discussão difícil. Tem que reestruturar toda a forma de pensar de uma civilização para mudar o jeito que a gente enxerga isso. Né? É cheio de problema isso daí. Eu que já estive na condição, nos dois lados dessa história, né? Funcionário, CLT, bonitinho, terceirizado, sócio de empresa, empreendedor, dono não sei do que, já fiz várias coisas, vejo como é difícil resolver. O problema estava lá, e eles estavam tentando resolver essa situação.
Eu vou ler, eu sei que é pequenininho, e a gente sempre recomenda não colocar isso nos nossos slides, né? Mas é que eu pensei no pessoal de casa também, porque eles podem ficar lendo e ficar pensando sobre essa questão, porque eles fazem o download lá. Então, o que ocorre? Quem era o cidadão? Vamos entender bem. Né? Homem maior de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense. Então, já tem um bom pré-requisito. Cara, nossos sofistas estavam fora dessa parada. Tá? Não estavam aí. Eles tinham o direito e o dever de participar do governo da polis. Só eles podiam possuir propriedades e os impostos não recaíam sobre as propriedades dos cidadãos. Então você veja que o negócio já estava relativamente favorecido. O que mais que nós temos lá? Eles tinham que cumprir o serviço militar, havia uma grande variação na riqueza, eles poderiam sobreviver em zonas urbanas, com o rendimento das suas propriedades, e eles praticamente, então, não precisavam trabalhar. Com isso, eles tinham tempo para a vida pública. Então você fica pensando essa situação, você fica imaginando, eu já vi esse negócio em algum lugar. Eu não sei, assim, não sei se vocês já viram, né? No Brasil é mais fácil de ver esse tipo de situação. Em especial se participa da vida pública quase ativamente, do tipo 2 vezes em Brasília, tal, 2 vezes por semana em Brasília, isso fica mais claro. E o que isso tem a ver com a nossa realidade? Deixa eu caminhar aqui. Com a nossa realidade dos sofistas. Aí. Nós temos uma interferência aqui nesse controle. O que isso tem a ver com a nossa realidade dos sofistas? Os sofistas, chegando como estrangeiros, encontram uma Atenas que tinha um sistema político anterior a esse que a gente está olhando, dessa democracia, porque essa democracia não foi algo assim, imaginem vocês, que existia lá algum tipo de oligarquia ou monarquia, né? Então, assim, você tinha um cara que mandava em uma determinada região, ou você tinha um grupo de pessoas que mandavam naquela determinada região, e de repente eles falaram, não, por que só a gente vai mandar? Não é? Eu vou distribuir esse poder para todos. Obviamente não foi assim. Tem muitos conflitos, muita dificuldade. E mais um aspecto positivo dos sofistas. Os sofistas influenciaram esse cenário. Eles fizeram com que muitos desses conflitos, até os mais positivos, que eram debates de ideias, ocorressem porque eles questionavam. E claro que eles eram levados a questionar porque eles chegavam, se deparavam num ambiente produzindo alguma coisa, sem ter direitos de muitas coisas, e olhavam para aquilo e sentiam também uma relativa justiça. Vou agora chutar aqui, né? Me desculpem os historiadores, mas aqui eu estou realmente caminhando de um jeito para ser didático. Então, claramente, eles também eles sentiam aquela realidade e reagiam a elas. Sofistas. Altamente, vou chamar aqui para a época, intelectualizados frente ao restante da população. Extremamente habilidosos na fala, na retórica, na argumentação, na lógica utilizada para argumentação, na astúcia, né, do tirocínio, enxergando um contexto que lhes era possível basicamente só falar. Ele não podia participar diretamente, mas ele podia falar. Então, aquilo gerou um movimento ainda maior, um contexto ainda maior de debate nessa dualidade dos poderes existentes, do status quo, e daquilo que um sofista podia enxergar que poderia ser diferente. Então, até certo ponto, nós podemos falar que outra questão importante da participação dos sofistas no contexto deles foi um incentivo, um fomento à própria... um incentivo à própria liberdade de expressão. Como? Organização social. Democracia. A democracia. O poder como debate do poder, né? Mas a própria democracia. Um valor tão grande para a gente hoje, não é? As pessoas discutem, votam, brigam, entendem, desentendem, criam grupos no WhatsApp, criam páginas no Facebook para defender, para achar bom, achar ruim, porque existe a democracia. Então, isso é uma coisa importante, um aspecto bem importante para a gente pensar. Ou seja, o que a gente está valorizando nessa primeira fala? O contexto histórico do ponto de vista da polis, da cidade, e o que isso influenciou no sofista e o que o sofista influenciou nisso. Agora, aqui a gente vai fazer um parênteses, porque a gente vai entrar no outro aspecto da realidade dos sofistas, que era o aspecto do uso da lógica, uma lógica que já era importante para aquela época,
relacionada à própria retórica, a essa argúcia intelectual que a gente falou, e o pensamento vigente, que era um pensamento da natureza, como a gente vinha falando na abertura. Então, só para vocês terem ideia, isso aqui até eu peguei de uma disciplina que a gente faz na formação docente, que é chamada argumentação e debate, que é justamente uma disciplina pensada em função do professor Valdo ter dito que muitos dos professores de conscienciologia itinerantes seriam antigos sofistas, então a gente já coloca lá uma disciplina profilática, né? E o que a gente diz, mostra para ver como a coisa se dá do mundo sofista? A gente pegou aqui um representante dos chamados pré-socráticos. Então a filosofia, ela atribuiu o nome a um grupo de pensadores da época de pré-socráticos. Curiosamente, alguns pré-socráticos são pós-Sócrates. Né? Isso aí vai entender, né? Mas na hora de classificar, né, tem uma razão para isso, tem uma razão lógica de conhecimento aí toda, mas tem alguns pré-socráticos que são contemporâneos e até dessomaram depois do Sócrates, né? Faleceram depois do Sócrates. Mas nesse caso aqui, o Tales de Mileto não, ele realmente é um pré-socrático, e o Tales de Mileto, ele, do ponto de vista aqui, vou passar rapidinho para vocês terem uma ideia, né? Ele utilizou a lógica como ferramenta do conhecimento e chegou a uma conclusão de que a água era o princípio da vida. Então ele dizia o seguinte, né? Eles tinham uma ideia naquela época do que eles chamavam de arquê, que seria algo como princípio, e que a gente pode até fazer uma analogia na conscienciologia com o que a gente chama de energia imanente. Então, energia imanente está em tudo, está disponível para todo mundo, e você usa essa energia para fazer o que você quiser. E depois que você usou, é energia consciencial. E ponto. Então só tem essas duas coisas, energia imanente, energia consciencial. E lá eles achavam e também achavam que tinha alguma coisa, uma espécie de princípio. Essa é uma discussão antiga, né? A gente está na mesma discussão, não sei se vocês perceberam. Estamos com o mesmo problema, inclusive. Né? E, curiosamente, foi justamente o debate lá com o professor Valdo da energia consciencial que ele falou sofistas. Mas ali, então, se chegou a uma identificação de que seria água. Aí ele tem uma série de raciocínios e ideias. Aí o que é curioso dessa história toda? Que tem o outro, né, o Heráclito, também um pré-socrático, que ele vai utilizar a lógica para concluir que tudo o que existe, na verdade, é um eterno devir. Está tudo em transformação. Você não pode dizer que é uma coisa ou que é outra. Né? Aquela velha história do rio que não passa duas vezes por baixo da mesma... Não é o mesmo rio que passa duas vezes por baixo da mesma ponte, né? Então, tudo muda, tudo está em transformação. Nós temos um verbete da enciclopédia da Conscienciologia chamado devir. Já leram? É curiosíssimo. E daí você vai ler aquele verbete e fala assim, de onde foi tirado isso? Os caras já estavam pensando lá atrás, há 2.500 anos. Tá? Mas ele usou a lógica para chegar a essa conclusão. E aí, o Parmênides, ele chega a uma outra conclusão, muito específica dele, também usando o mesmo instrumento que a lógica. Então ele coloca lá, o verdadeiro não pode ser percebido pelas nossas percepções sensoriais. Ele pode ser pensado. Olha aqui, platônico. Olha aqui, platônico. Ele pode ser compreendido pela nossa razão. Quanto às mudanças e transformações físicas, nada pode mudar. Olha só a diferença. Agora há pouco tinha um cara que chegou pela lógica, à conclusão de que é o devir. A realidade é a própria mudança. Um chega pela lógica que a realidade, ela na verdade é o ser imutável. Só isso é real. O resto tudo não interessa. Tudo interessa que é o ser imutável é a realidade. Mas quem está com razão? Quem tem com razão desses caras? Pré-socráticos. O pessoal que viveu ali contemporâneo ao aparecimento dos sofistas. O que a gente quer dizer com isso? O segundo fator altamente influenciador do contexto em que os sofistas estavam é que a lógica era utilizada no dia a dia, nos debates dos filósofos, começa a ser utilizada para resolver problemas que existiam políticos e da própria sociedade, e que você ainda não tinha um manual de lógica. O manual de lógica aparece com Aristóteles, o Organon, que a gente também estudou aqui no programa de aceleração da erudição. Lá você tem o primeiro manual de lógica, para você começar a pensar com lógica, com clareza, com lucidez. Até então, cada um se virava com a sua própria lógica. E os sofistas eram bons nisso. Só que eles eram bons de um jeito. Não importa a verdade. Eles estavam muito sintonizados com esse problema, entenderam o problema? Importa a estrutura lógica. Apresente uma estrutura lógica, convença
resolva. Ah, a verdade qual é? Não sei qual é a verdade, não estou preocupado com isso. Estou preocupado em fazer uma boa estrutura lógica e chegar onde eu quero chegar. Que era um dos aspectos muito claros deles, que era a questão de um pragmatismo, de você atender uma necessidade básica, alguma coisa que você precisava naquele momento, chegar à conclusão de um determinado objetivo, fosse ele algo simples, fosse ele alguma coisa relacionada a um negócio que você queria fazer na polis, ou a um poder específico que você queria ter dentro do processo do governo. E eles foram ficando tão bons em argumentar e chegar a essas diversas conclusões por diversos caminhos, que eles foram sendo procurados pelos cidadãos atenienses para educar seus filhos. Então, até certo ponto, e hoje se fala muito isso, né, que os sofistas seriam os primeiros advogados. Porque eles teriam essa capacidade de, por uma argumentação lógica, chegar nos caminhos e nos objetivos específicos. E aí a gente vai falar, nossa, coisa terrível. Mas quando você procura um advogado, você quer um advogado de boa argumentação ou de má argumentação? Boa argumentação, essa é uma pergunta óbvia, né? Eu vim procurar aqui justo porque me falaram que a tua forma de advogado é muito ruim, você geralmente não consegue, né? Não tem muita lógica que você está escrevendo lá. E por isso, não, você não quer isso, você quer resultado. Ora, o pessoal queria resultado naquela época também. E quem dava resultado? Sofista. Então o sofista, ele educava os filhos dos cidadãos, em especial, os que tinham mais dinheiro e podiam pagar mais, iam contratar quem? O pior ou o melhor sofista? O melhor sofista. Não necessariamente dos cidadãos, mas principalmente dos metecos, né? Não, mas perfeitamente, até porque praticamente não tinha sofista dos cidadãos. Eles começaram a aparecer os bem educados, ou mal educados, né, mas educados, né, os filhos dos cidadãos. Mas os sofistas, a maior parte deles, eram itinerantes. Eles viajavam muito. E justamente por viajar, Júlio, é que eles conseguiam fazer contrapontos que quem ficava na mesma cidade não conseguia fazer. Assim como a gente faz hoje. Até hoje a gente faz isso. Às vezes chega alguém e fala assim, isso aqui ó, não adianta você falar que a gente vai ter energia sustentável, porque a gente não vai ter energia sustentável, que isso aqui, ó, o petróleo vai ficar ainda mais uns 3 séculos, você vai ver como essas coisas são assim. Aí você chega e fala, olha, eu sinto muito lhe avisar, mas na Alemanha nós estamos chegando lá em alguns locais a 80%, 90% de fornecimento de energia eólica. O país tem um compromisso de praticamente não utilizar mais a energia de combustíveis fósseis em automóveis, em produção de energia, e não sei o que, não sei o que. Isso está acontecendo hoje. E aí o cara fala, está acontecendo hoje. Fala, contra fatos no argumento. Aí o cara faz o quê? Fala, então tá bom, foi mal, eu não estava sabendo. Só que o sofista não tinha avião, não tinha carro, não tinha internet, não tinha ônibus. Ele viajava como? Pelo pé. Eles eram andarilhos. Eles iam para lá e para cá em Atenas, na Grécia Antiga, né, se deslocando. E o cidadão comum? Pensa o cidadão, eu vou chamar de cidadão comum, mas vamos entender que é o cidadão, aqueles 20%. O pai, o filho lá, tranquilos, confortáveis nas suas casas, né? Com comida, com dinheiro, com bens, não precisavam trabalhar, não precisavam fazer nada. Cara, para que eu vou ficar gastando tempo viajando, maltrapilho, caminhando, me esforçando? Então o que acontecia? Os sofistas, andarilhos, inteligentes, pensando, viajando e confrontando ideias, tinham sempre mais argumentação do que o próprio cidadão. Então, eles eram contratados pelos seus professores. Quando precisava pensar diferente, era bom ter um sofista por perto para te ajudar. E aí os cidadãos, vendo isso, começaram a contratar esses sofistas, em especial, para ensinarem a arte da retórica, da argumentação, da lógica, porque isso tinha alto valor político e de poder dentro da polis. Isso explica, em boa parte, o fenômeno dos sofistas. E por que eles se tornaram o que se tornaram, então, né? Opa, voltando aqui. Ou seja, uma síntese das ideias aqui, para a gente entender onde a gente está. Contexto filosófico dos gregos. O conteúdo, o todo e a realidade. Então, os gregos olhavam muito para a natureza, e a partir de Sócrates, em especial, e aí vai ter Platão, Aristóteles, mas claro, e os sofistas nesse grande debate, você tem inaugurado, especialmente sofistas e Sócrates, um momento extremamente humanista, o valor do ser humano que a gente estava falando. O método era a própria lógica, e vai ser com Sócrates que essa lógica
ela é trabalhada de um jeito específico pela maiêutica. Eu imagino que isso foi falado na atividade aqui sobre Platão, né? A ironia, a maiêutica, que era um método socrático, que era um método lógico para você argumentar. E ele começou a justamente discutir com quem? O Sócrates, com os sofistas. Então você tinha lá, quem eram os caras bons para falar? Eram os sofistas. Ele ia atrás de todos os caras bons e começava a perguntar, e ia desarmando, argumento, até que o cara se rendia. Ele se rendia, agora, mais um derrotado, e assim ia. Pelo menos a história conta assim. E aí o Platão faz o quê? Todos os livros de Platão, praticamente todos, são nomes de sofistas. Então você vai lá e vai ler, qual é o nome do livro? Górgias, o maior sofista. O considerado o de maior habilidade retórica era o Górgias. E aí ele ganha um livro com o nome dele. E os livros, então, de Platão, falando, na verdade, seria da boca de Sócrates, né? Seriam o quê? Discussões com os sofistas, e sempre quem ganhava? O Sócrates. O amado Sócrates. Né? Então, isso explica, gente, se a gente entender isso e olhar com calma, vale a pena esse investimento. Pensa bem sobre tudo isso. Você vai entender quem você é hoje. Você vai entender por que você pensa do jeito que você pensa. E você vai entender por que você vai, por exemplo, se for na China, ou se falar com um grupo de chineses, eles pensam um pouco diferente. Por que lá tinha acupuntura e não na Grécia? Já pararam para pensar nisso? Vai estudar Lao Tse. Pega Lao Tse e sobe o caminho do Lao Tse, você vai ver onde que você vai chegar. Lá o valor da energia é outro. A acupuntura para eles é normal. A gente já viu documentário sobre isso, né? Então lá tem o Qigong, por exemplo, que usam até hoje, e isso tem os caras que curam câncer com Qigong, tem que não sei o que com Qigong. E a gente não está nem aí, nem ouve falar. Quando a gente ouve falar de homeopatia, aqui já é uma confusão. Né? É até legal ver, tem um monte de documentário mostrando tudo isso. Então, outra coisa. Obviamente, né, o objetivo dos filósofos gregos, né, dos pensadores gregos, conhecer e contemplar a verdade, e o ponto de partida era a admiração. Então, em relação a esse contexto, em relação a Polis, em relação àqueles três pensadores que usavam a lógica para chegar em situações totalmente diferentes. Era nessa hora que estavam lá esses pensadores, viajantes, cheios de experiência, cheios de ideias, fertilizados, fazendo seus contrapontos. Essa era a realidade básica do problema todo dos sofistas. Muito do que a gente já falou aqui está traduzido nesse outro slide, o pessoal que está em casa também está acompanhando. Então, o que é que a gente vai perceber nessa mega síntese, né, nessa conclusão aqui? Os sofistas vão deslocar o eixo da reflexão filosófica, ou seja, o centro da reflexão filosófica do tema da natureza para o tema dos relacionamentos humanos, vamos dizer assim. Tudo que tem a ver com isso, moral, política e outras determinações muito mais pragmáticas da vida humana. A filosofia naturalista da natureza começa a se esgotar, também não estava chegando em muitos lugares. E a reflexão dos sofistas e a nova reflexão socrática, platônica, ela começa a ter uma produção muito útil para a polis e para todos os interessados. Você tem proposições de problemas que são os pedagógicos, que é o problema da aula mesmo, específico, né, do ensino, e aí você vai ter uma grande influência disso no desenvolvimento da paideia, do sistema educacional desenvolvido na Grécia Antiga, com diversos elementos, a gente até deixou alguns para vocês olharem depois. E você começa a ver o aparecimento. Você tem Sócrates, que a gente já comentou, e você tem aqui, né, no penúltimo item, a realidade exige uma nova virtude para o governo da polis, que é política. Então, assim, não dá para pensar em política ou estudar política sem estudar os gregos, sem estudar a influência dos sofistas nesse processo. Só aí, gente, a gente está começando a tirar um pouco aquela primeira imagem de que o sofista era só um cara mau argumentador astuto. Já começamos ou não? Ele começou a ter um papel na história? Tudo bem. Então, muito rapidamente, a gente vai olhar alguns sofistas e seguir para um raciocínio importante, que é o nosso raciocínio também da parapedagogia. Tá? Então, veja, lembra que eu falei sobre o Platão ter escrito livros com os nomes dos sofistas? Esse livro que está aqui, que é o Górgias, que é aquele que eu falei que era o sofista mais eloquente, o que tinha mais capacidade retórica. Pelo menos era considerado assim e até hoje é considerado. E ali, nesse livro Górgias, que é o que eu recomendaria para vocês, eu quero entender o que é esse problema dos sofistas, lê esse livro do Platão.
Porque aqui tem uma defesa clara do Platão, né, usando Sócrates ali como personagem, mas ele só tem dois aspectos. Um, a retórica como instrumento de poder. E dois, a retórica como instrumento da verdade. Qual é a defesa de Platão? Que a retórica é um instrumento da verdade. Então ele vai falar que o sofista, né, mal intencionado, argumenta para obter vantagens. E que o ideal do filósofo não é esse. O ideal do filósofo é argumentar para descobrir a verdade. Usar uma estrutura lógica para conhecer o mundo. Tá? E isso vai estar muito bem retratado nessa obra. O Gorgias, né, a gente deixou um pouco de informações sobre ele para vocês olharem aí na sequência dos slides, mas só para vocês terem uma ideia do que é um pensamento sofista. Como é que você usa a estrutura intelectual para ir provando coisas que não é bem assim, que você não prova? Então aqui, primeiro, ele diz assim, ó, a primeira coisa é o seguinte, nada existe. Mas como assim nada existe? Eu estou aqui, né? Aí dá, tá bom. Mas se algo existisse, se não tá bom para você, Tiago, que nada existe, mas se algo existisse, não poderia ser pensado. Mas como se algo existisse e não poderia ser pensado? Ele vai, não. Porque se algo existisse e pudesse ser pensado, ele não poderia ser explicado. Aí você vai indo no pensamento do cara. Mas como assim, se algo existisse e pudesse ser pensado, não poderia ser explicado? Ele vai falar. Porque tudo o que existe, existe fora de você, independente de você. E você pensa sobre aquilo. E o que você pensa é uma coisa. E o que existe é outra. O que você pensa desse banner é uma coisa. Mas esse banner é outro. E aí, desse raciocínio, vem uma briga que resiste até hoje, que é, afinal de contas, é um problema para nós, né, na Conscienciologia, na Projeciologia e tudo mais. Afinal de contas, a realidade é cognoscível? Pergunta da nossa amiga Laura. E o consciencies, né? Eu vou falar do consciencies. Eu quero falar do consciencies. Eu vou chegar, não vou me esquivar do consciencies. E não darei voltas sofísticas do consciencies. Mas eu tenho também alguns argumentos sofistas bons para o consciencies. Mas vamos pensar. Se você entrar mesmo para valer nesse pensamento sobre a realidade ser ou não ser cognoscível, você dá uma pirada. Porque é bem simples. Você consegue conhecer bem alguma coisa de fato, definitiva, na sua totalidade? Tem um outro raciocínio, bem sofista também, que alguns professores utilizam, que é assim, né, e é muito comum na Grécia. Então, a pessoa vai falar assim, eu vou pegar aqui da Thaís uma caneta. Tá? Então, você conhece essa caneta? Conhece essa caneta? Aí você fala, o que é isso? Uma caneta. Mas, como que você sabe que é uma caneta? Fala pra mim. Diz a Thaís que aprendeu que era uma caneta. Né? E você aprendeu que era uma caneta, mas o que é que diz que é uma caneta? E se eu apertasse ela aqui, ela se transformasse num carro e eu saísse agora? E o carro ainda é um carro a combustão. Isso, eu estou começando a fazer o processo do sofista. E se eu apertasse e ela se transformasse num carro? Você acha totalmente impossível? Não existe nenhuma probabilidade disso acontecer? Você tem certeza. E se eu apertar isso aqui, virar então uma borracha, não é? Era uma borracha em forma de caneta. Você admitiria que os teus sentidos podem te enganar? Admitiria ou não admitiria? Os teus sentidos podem ou não podem te enganar? Podem te enganar? Se os teus sentidos podem te enganar, você não pode estar enganado sobre isso ser uma caneta? Pode? Então você ainda tem tanta certeza que isso é uma caneta? Só para os nossos espectadores escutarem lá fora. Não. Thaís está com dúvida sobre se isso é uma caneta. Mas no primeiro passo, ela ainda achava que era. Ela ainda achava que era. Então veja, 2.500 anos depois, o mesmo argumento vale. Bem simples. Bem simples. Né? Agora vamos voltar para o Gorgias. O cara era o doutor. Vê se, se você fizer uma forcinha, você chega lá só com essa brincadeira da caneta. Quero dizer para vocês, nada existe. Porque se algo existisse, ele não poderia ser pensado, porque afinal de contas você está pensando numa coisa e ó.
E mais, se existisse e pudesse ser pensado, você não poderia explicar, porque você não explica a totalidade dessa caneta. E esse debate, ele é radical, só que assim, é uma perda de tempo, tá? Eu acho que é bem assim do tipo para perder tempo mesmo. Por outro lado, é bom dar uma passada por ele uma vez na vida, para você falar assim, calma, eu vou ter um pouco mais de calma com as minhas convicções. Né? Hoje, se eu fosse dizer assim, um bom jeito, Thaís, de desempatar isso daqui, né, de olhar para esse problema, é dar uma olhada nas neurociências, pensar, por exemplo, na aplicação disso nas terapias cognitivo-comportamentais, e começar a pensar que o teu cérebro está cheio de ideias de caneta, para chamar assim, que você olha e já fala, isso é uma caneta. Né? Então, no caso da psicologia, ela está hoje trabalhando isso fortemente. Então, ela olha lá a Glória, está ali sentada, aí a Glória sai e encontra uma pessoa que é parecida com uma pessoa que um dia teve uma experiência ruim. E ela olha e já tem um tremor. É o cérebro dizendo que ela acabou de identificar que aquilo é igual àquilo. Está entendendo o que eu quero dizer? E provavelmente não é igual. Né? Tem outro tipo de realidade, outro tipo de experiência. Mas se afundar nesse tipo de reflexão não vale a pena. Agora, o que o Platão vai fazer para resolver o problema? Eu não sei se o Platão fez isso na aula anterior, mas nessa aqui ele vai fazer. Ele vai dizer o seguinte, não se preocupe, Thaís. Não se preocupe. No mundo das ideias, isso é uma caneta. Porque no mundo das ideias, a caneta é a caneta ideal. Ela é perfeita. Não se preocupe. Esse mundo aqui, ele realmente é um mundo errado. É um mundo que as coisas estão imperfeitas. Essa é uma caneta imperfeita. Fique tranquila, pode chamar de caneta. A caneta ideal é a guarda, no mundo das ideias. E se você ficar muito... Ah, você quer de volta a sua caneta? Mas uma coisa bastante comum, sofistas, né? Você vê que a coisa vai embaraçando. Mas você veja só. O que o Platão vai dizer? Fique tranquila. A sua alma é perfeita. E se você aqui não manifesta a sua perfeição da sua alma, é uma questão de tempo só, né? E de desenvolvimento. Você tem que chegar lá. Esse é o caminho de todas as pessoas para a alma perfeita. Então veja, esse era o debate, cara, agora você imagina, só nessa brincadeira da caneta, se você pega, porque esse negócio já está escrito, você pega umas 10 ideias dessa daí e começa a brincar, a gente, ninguém te aguenta mais, né? Você ganha todas as discussões. Há casos, inclusive, né, pessoas que argumentam assim, de alguém chegar e falar, cara, não, eu desisto, nem quero mais falar com você, tá bom, é do jeito que você quer, porque pronto, desisto, não quero mais. Tá? E essa, então, era a realidade, e por isso o Borges ele é importante, porque ele parece ter sido o melhor em fazer isso. Eu acho que teria sido muito legal ver esse cara, né? Não teria sido? Assistir ele dialogando com alguém e conversando, e você vendo que vai. E se fosse tudo verdade, né? O teatro ideal. O Gorgias conversando com Sócrates. Mas olha, que é o que isso? É o livro. Então, se você quer se divertir, esse é um livro divertido. Porque você vai ver os dois caras mais cabeça do mundo, né, pelo menos da época lá, conversando, dialogando para ver quem é que ganha. Né? E, claro, o Sócrates vai ganhar todas, em todos os diálogos platônicos, que é o que ficou para a gente. Vai que os sofistas tivessem ganho, que ninguém mandou os sofistas não escreverem. Né? Ninguém mandou, se tivesse escrito, talvez eles tivessem ganho, talvez a influência sobre a nossa forma de pensar fosse outra. Tem uma contribuição aqui. Vai lá, Júlio. O Marcos está dando uma contribuição aqui para a gente. É interessante a influência da filosofia na psicologia. Em psicanálise se discute o real e a realidade. Parte do mesmo princípio górgico. O real independe do ser e que pensa sobre a realidade é a qualidade atribuída ao real através do pensamento do ser. A realidade, então, está relacionada à energia consciencial, a influência que exercemos sobre aquilo que é real. Legal. Veja, bem bacana aí, Marcos. Obrigado pela tua contribuição. E a gente vai lembrar uma coisa, né? Na Grécia, foi quando começou a existir o que a gente vai chamar de especialidades científicas depois. Né? A ciência, como a gente conhece hoje, a ciência moderna, ela vai acontecer lá por 1500, 1600, com Galileu, com os experimentos unindo a matemática e a experimentação e a previsibilidade, né? Hoje você tem um conceito muito claro. Ciência tem que ter previsibilidade. Então, assim, aplique a técnica do estado vibracional se você está chegando lá, porque isso é um procedimento científico. Várias pessoas fizeram, a gente tem consenso sobre o tema, e você está chegando no estado vibracional. Isso é ciência. Isso é produzir ciência. Agora,
É isso, muito por cima, pessoal, muito por cima aqui. Mas então, o que acontece? A psicologia, ela tem, como todos os ramos da ciência de maneira geral, tem uma raiz nessas discussões, como a gente estava falando da Grécia Antiga, né, Júlio? Você quer comentar? Tem mais uma contribuição, não sei se você já fez essa parte. Tem uma contribuição da ideia aqui. Podemos continuar e pensar que é real, mas real em que dimensão? E isso me lembra uma pergunta da Laura, do Consciências. A gente tem que passar rapidamente. Quase escapando, né? Estava quase escapando. Obrigado, Aide, porque essa sua pergunta fez lembrar, né? Pessoal, Consciências é uma hipótese. É um nome sobre uma hipótese. Que é uma coisa mais mundo das ideias do que essa. Aí você fala assim, não, mas quem vive o Consciências sabe o que é o Consciências. Beleza, eu não sei o que é o Consciências. Agora, tem uma teoria de que, e aí, como eu explicaria, né, professor de Conscienciologia, até outro dia eu estava debatendo isso com a Fabiana, que não sei onde está, estava por aqui agora há pouco. Estava debatendo isso com a Fabiana. E aí, sim, olha, ela falou, William, mas como que a gente pode ensinar melhor o Consciencias? Eu falei, olha, Fabiana, o meu caminho, a minha saída didática para isso é bem simples. A Fabiana está lá dentro, né? Beleza, Fabiana. O caminho é simples. Soma, comunicação verbal, comunicação, né, falada, mecânica, gestual, etc. e tal. Energia, comunicação energética, você sente energia, você pode decodificar alguma coisa. Psicossoma, telepatia, às vezes com articulação de voz, às vezes sem articulação de voz. Consciências, telepatia com ideia em bloco. E ponto. Ah, mas e o resto? Não sei, eu não tenho experiência do Consciencias. É uma proposta, uma ideia. Talvez o dia que a gente tiver uma experiência de Consciencias, possa falar, acho que é disso que se trata. E no fundo, pessoal, tudo é um acordo idiomático. Por isso que se você estuda o conhecimento, você tem que estudar linguística. Porque é Valdirene, isso é Valdirene, porque todo mundo aqui está de acordo. Né? Porque a partir do momento que alguém fala, não é bem Valdirene, vocês não examinaram direito, a Valdirene não é um ser humano, não nasceu nesse planeta, ela é de um planeta que está, sei lá, 300 milhões de anos-luz aqui, e vocês não observaram direito que atrás do ouvido dela, que identifica onde que ela é. Aí seria uma outra conversa e descobriríamos que um fenômeno científico estava aqui ao nosso lado. Mas, por enquanto, está todo mundo de acordo que a Valdirene é uma ser humana, né? Um ser humano e ainda duplista do Júlio Royer. E daí todo mundo fica de acordo, né? Então, bom não ofender, né, Júlio? Bom não ofender, tá? Mas, para mim, o Consciencias é essa ideia, e assim, eu não acho que o Consciencias explique o mundo ideal, Laura, porque o mundo das ideias de Platão, se você for na linha, vou chamar aqui na linha dura da filosofia, não tem absolutamente nada a ver com o que a gente chama de extrafísico. Se você for na extrapolação do mito da caverna, que ele propõe no livro A República, é isso? A República de Platão? O mito da caverna, aquela ideia de estar todo mundo numa caverna e você sai da caverna e vê a realidade, né, que essa é uma analogia que ele faz lá, nesse mito. Aí você poderia pensar que sair da caverna é sair do corpo. E possivelmente Platão teria passado por uma experiência fora do corpo e até mesmo traduzido essa experiência com o mito da caverna. Talvez sabendo muito o que fazia ou não sabendo nada do que fazia. Mas tudo hipotético, né? Tudo hipotético. Agora, eu acho difícil. São especulações. Sabe o que eu acho bem legal? E aqui até eu gosto de propor para os nossos alunos, e nesse sentido eu sou bem sofista, tá? No sentido bom, positivo dos sofistas, que é pragmático. E começa muita discussão assim, fala, olha, eu vou fazer uma proposta bem simples, vou pegar a Thaís, que ela é a nossa voluntária para as experiências aqui, falar, Thaís, não precisa acreditar em nada do que eu estou te falando. Várias vidas, nossa, aí, o que é isso? Não precisa acreditar em nada disso. Não entra nessa não. Várias vidas, vários corpos, papapá. Não se preocupe com isso. Mas eu quero te propor um experimento. Você pode fazer sozinha. Eu não vou estar falando nada para te induzir a acreditar ou não acreditar na caneta existente ou não. O experimento é o seguinte, está aqui. Essa é uma técnica. Ou melhor, te entrego 30 técnicas para você experimentar uma saída lúcida do seu corpo. Ah, mas pode ser ilusão. Experimenta. Vai lá ver. E até eu digo mais, né? A gente costuma falar, tenha uma experiência fora do corpo porque as coisas ficam claras. Tenha 30 experiências fora do corpo para as coisas começarem a ficar claras. Mas a hora que você prova para você mesmo que você saiu do corpo, que o teu corpo existe, mas tem outra coisa que existe além dele, um outro corpo não físico. Todo o restante é consequência disso. Toda a conscienciologia é consequência da experiência fora do corpo. Saiu do corpo, dá para deduzir tudo. Todos os livros. Né? É questão de tempo. E basicamente é por isso que primeiro vem projeções da consciência, depois vem projeciologia e depois vem todo o resto. É lógico, né?
aqui eu já, se eu for mais um pouquinho na lógica, eu vou me aproximar muito dos sofistas, então eu paro por aqui. Tá? Tem mais uma contribuição aqui do Alexandre Souza. A filosofia é a chamada mãe ou base de todas as ciências. Foi Kant quem propôs a criação da psicologia. E também Kant afirma que não podemos conhecer o real. Tá na linha, né? Tá na linha da dificuldade de conhecer o real. Muito bom. As aulas de Kant são excelentes, em especial a do professor Munir, assim, que ele deu aqui, foi muito boa. Pessoal, Protágoras para a gente passar, porque é mais um exemplo de sofista. O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Filosofia sensacional. Só que assim, ouvindo desse jeito, né, parece uma balela. Mas vai olhar de perto o pensamento do cara. É muito bom. Essa conclusão não é uma conclusão qualquer. Né? Se você pegar o ABCD do pensamento dele, é bem plausível chegar a isso. Mas por que é importante esse pensamento dele? Por essa guinada. Né? Ele fez uma proposição muito clara. A medida das coisas é a Thaís. Não se preocupe mais com a caneta. Se preocupe com você. E esse pensamento vai na linha do humanismo, a valorização de uma série de coisas que depois o Sócrates também pega num caminho diferente. Né? O conhece-te a ti mesmo tem a ver com isso, mas é um outro caminho, diferente do sofista. Né? O sofista tem um caminho um pouquinho diferente dessas coisas. Essa relativização que ele propõe, né? A própria percepção hoje, se a gente fosse fazer um paralelo, a questão da cosmoética hoje também tem a questão do nível de percepção, compreensão da pessoa sobre a atitude que ela está tomando. Isso tem relação, tem peso nas consequências do que ela está fazendo. Esse raciocínio do Júlio nos ajuda a entender uma coisa bem legal. Bem legal, Júlio, que eu gosto desse relativismo que tem a ver um pouco com os sofistas lá. Né? Acho que nasce um pouco ali e depois vários pensadores vão utilizar isso aí. Qual que é a ideia? Nós costumamos ou gostamos, nos sentimos bem de ter uma boa e de preferência única, boa resposta para um problema. Isso faz muito bem para a gente. Isso faz bem para o nosso cérebro. E se você olhasse as tertúlias, né, conscienciológicas, lá com o professor Valdo em especial, as perguntas eram essas. Se você olhar cursos específicos de campo, quando você acha que alguém que está ali, ou seja, uma consciência extrafísica, intrafísica, o que for, mas se aquela pessoa ali tem capacidade de te dar uma boa resposta, você vai cavar essa boa resposta, você está sedento por ela. Então você pergunta, né, por exemplo, curso de campo, né? Quem é minha dupla evolutiva? Quem é minha dupla evolutiva? Você quer aquela resposta certeira. Porque você não quer o sofrimento, o desconforto, o trabalho todo de ficar tentando com um, tentando com dois, tentando com três, construindo. Esse negócio de construir dupla evolutiva é muito cansativo. E o meu cérebro está programado para economizar energia, não para gastar. Então eu quero sempre soluções que me economizem energia. Então me dá logo a dupla evolutiva. Mas qual é a melhor técnica, Thaís, para desenvolver o estado vibracional? Não me conta 20, vou ter que testar 20, anotar 20 vezes cada uma, já vai dar mais umas 4.000. Aí depois eu vou ver qual é a técnica melhor. Não, me dá logo a melhor. E é assim que a gente age, né? É assim que a gente procura respostas. E o que tem isso a ver com o que o Júlio disse? Com o fato de que, em geral, é bem o contrário. Para você pensar sobre cosmoética, se você quiser só um caminho do pensamento, você vai errar uma hora ou outra. Foi o grande erro do Kant. Né? O princípio categórico do Kant era assim, haja com os outros do modo, estou sendo raso na explicação, mas mais ou menos por aí, haja com os outros do modo que você gostaria que os outros agissem com você. Então assim, você gostaria que alguém mentisse para você, Thaís? Não? Sempre? Todas as vezes? Você preferia sempre, sempre, não tem nenhuma exceção, sempre, não tem um caso que você preferiria até que alguém mentisse para você? Pensa aí, não precisa falar agora. Mas o que o Kant dizia? Que sim, que você prefere que os outros não mentam para você. Então qual é a sua política? Não mentir. Certo? Aí chega uma pessoa lá na sua casa, mal intencionada, querendo causar um mal para você ou para alguém, bate na tua porta, expressa esse mal e você tem a opção de mentir e ela ir embora ou de falar a verdade e o mal acontecer. Aí você cai numa situação problemática. Para Kant, você fala a verdade e o mal acontece. Por quê? Porque no princípio categórico você age com os outros como se você gostaria que os outros agissem com você. Aí vai cair numa confusão danada. Então o que a gente faz? O princípio categórico do Kant não é ruim.
problema é o pensamento da única resposta certa. Olha, de maneira geral, eu acho que está válido o princípio dele. Eu prefiro que as pessoas não mentam para mim e também prefiro não mentir para as pessoas. Tem exceção. Aí você vai falar, e como é que mede a exceção? Bom, agora eu tenho que me apegar a outros princípios que possam me mostrar a exceção. Então, essa forma de relativização, eu considero o que a gente chama de cosmoética. Porque você quer procurar o melhor sem se prender a um princípio que pode, em algum momento, falhar. E isso os sofistas faziam como ninguém. Né? Só que nem sempre com a melhor das intenções. Nem sempre porque eles queriam a verdade. Né? Às vezes eles queriam o dinheiro, por exemplo, tá? Ou o poder. Podemos seguir em frente, Júlio? Então, aqui é o Protágoras, o humanismo que a gente comentou. Só para não deixar de falar, o Hippias era um matemático, ele inventou um negócio que se chama tricetriz. E que, cara, eu não entendi. Tá? Eu li lá e fiquei pensando, vamos perder tempo com essa tricetriz. É um negócio matemático que, se vocês lerem na Wikipedia, vocês vão ver assim que na metade você, cara, deixa pra lá, não vale a pena. Sério, não vale a pena. Porque ele traz uns 12 conjuntos de coisas que juntas viram esse negócio ali, tá? Mas foi super famoso por ter feito isso naquela época, e ele é considerado extremamente arrogante, o cara se achava, sabia tudo, o que virou fama também dos sofistas, né? Se acham. Os caras se acham, são os bons, são os intelectuais, ganham qualquer debate, como eles não tem ninguém. Então isso tudo foi dando aos sofistas essas duas definições. Aí vocês vão poder olhar com calma, mas basicamente uma, né, que é mais simples, mais fácil, que é do dia a dia. O sofista é quem utiliza a habilidade retórica no intuito de defender argumentos especiosos, ou vamos falar assim, logicamente inconsistentes. Então, assim, não importa muito, o fato é que na fala eu ganho esse debate. Né? E que ficou a parte mais pejorativa, com segundas intenções e tal. E aí, na explicação da Grécia Antiga, mais aberta, talvez mais científica nesse sentido, e não tanto pelo uso, vamos dizer assim, até convencional do termo sofista, mas ele vai fazer referência, na Antiga Grécia, é um mestre da retórica, que tomava a si a tarefa de ensinar conhecimentos gerais. Nisso estava gramática, a arte da eloquência para os cidadãos gregos, agora a gente entende tudo, né? O cidadão grego, quem é esse cara? Postulantes a participação ativa na vida política, tendo frequentemente acrescentado questionamentos polêmicos aos debates filosóficos da época. Essa segunda definição tem a cara de tudo que a gente está tentando defender até agora. Tá? Então, obviamente, você pode usar no sentido pejorativo, e você pode entender que aquilo aconteceu com consequências positivas e negativas para aquele período. Tem mais uma contribuição aqui do Alexandre Souza também. Kant também falou que age de forma que a tua ação possa ser tomada como exemplo para os outros. E isso é um passo à frente do anterior. Um Kant mais cosmoético. Né? Também tem algumas contribuições aqui da ideia. Ela, ainda na parte anterior, ela fala que para Lacan a psicose era a experiência do real. E também outra contribuição dela. As projeções, quando queremos relatar, fica difícil, pois não temos sinapses suficientes para dar conta da experiência. Nos deparamos com o nosso real, talvez. Essa da ideia é muito verdadeiro, né? Eu lembro que eu escrevi um artigo para jornada para a psiquismo. Acho que foi a segunda jornada. Aí eu mandei o artigo. Quem fez a correção foi o Antônio Pitaguari. Aí o Antônio Pitaguari, depois a gente saiu, viajou para dar curso de verbetes da Conscienciologia lá em Porto Alegre e tal. E na viagem, a gente falando, ele falou, aquele teu artigo, eu comentei, aquele artigo dele. Que viagem na maionese, hein? Aí eu falei, Antônio, eu vou ser bem franco, cara. Eu não coloquei nem metade da viagem lá. Nem metade da viagem. Né? Por quê? Porque é muito transcendente e é difícil você explicar. Né? Tem coisas que ocorrem na projeção, tem fenômenos, tem situações. Talvez eu tenha até experimentado a consciência que a Laura falou naquela hora. Mas vai saber. Bom, Geraldo. Bom, então, de fato, tem essa dificuldade mesmo. E daí só tem um jeito, né, de superar. É você fazer o máximo de download de informação, e agora a gente pelo menos tem palavras melhores para explicar certos fenômenos, e tudo no início do princípio do começo mesmo, né, de uma ciência nova. Tiago? Seria correto afirmar que os sofistas foram democratizadores do conhecimento? Eles passaram a... Eu acho que sim, tem um referencial, vamos dizer assim, 51% sim. 51% sim. Por quê? Eles viajavam,
apresentavam seus conhecimentos, de fato, nem sempre gratuitamente, né, muitas vezes pago, mas só os 10 minutinhos que eles faziam, né, conta as histórias que eles chegavam num determinado local lá da polis, levantavam uma caixinha, subiam e começavam blá, blá, blá. E pelo poder de encantamento das ideias, uma galera chegava ali em torno, começava a ver, a hora que esquentava bem, ele, bom, pessoal, agora, a partir daqui, só pagando. Né? E aí eram contratados. Talvez a palavra democratizar talvez não seja bem essa, mas ajudava a difundir até certo ponto em certos públicos, né? Especialmente quem podia pagar. Agora, veja, a própria ideia de democracia, se eles levaram a ideia adiante, também foi uma ideia voltada para resolver o problema deles, porque eles não tinham direito nenhum na polis. E com a democracia, quem sabe, né? Mais força um pouquinho, então mais participação, bem melhor do que os sistemas antigos, né? Bem melhor. Não estou dizendo que não melhora, mas a questão só para não dar a ideia de que a democratização é assim, levar o conhecimento a todo mundo, a universalização do conhecimento. Acho que não chegou a isso, mas ajudou a difundir, a furar um pouco aquela ideia das castas que tinha dentro da sociedade grega, né? Que outras pessoas não nascidas como atenienses ou não nascidas como cidadãos poderiam ter acesso ao conhecimento de outra forma, mesmo que seja pagando. Claro, Foi exatamente nesse sentido a pergunta. Porque a impressão que dava era isso, só tinha uma carta que podia ter um conhecimento um pouco mais elevado, né? E a impressão que abriu para quem pudesse pagar, ainda era restrito. Né? Só que existia também, e o Sócrates vai ser o melhor exemplo disso, ainda que alguns digam, né, Sócrates realmente existiu, tem gente que levanta essa dúvida. Eu acho que é até uma dúvida pertinente, porque o negócio está tão longe aí, né? Mas se existiu ou não existiu, as ideias que estão na boca dele nos interessam. Agora diziam então que Sócrates ele andava lá, ele era meio um sujeito meio feião, meio maltrapilho, andava pela cidade, dormia ao relento. Então imagina um cara, né, barbudo, cabeludo, meio estranho, né? Se encontrasse, se talvez tivesse medo, né, pelos estereótipos atuais. Mas o fato é que ele fazia as preleções de graça, ele dava as aulas de graça. Né? Alguém também poderia questionar. E a intenção do Sócrates frente ao processo da ironia, que muitas vezes ridicularizava a pessoa, que é algo negativo. Né? Então era um jeito de ganhar o debate também questionável, né? Tem bastante coisa para olhar nesse sentido. E aí nós temos, para finalizar aqui na sequência, pessoal, duas ideias importantes. Nesse slide, como eu não pus número no seu número, mas a Fábio vai olhar lá e vai passar para o pessoal que está online, que ele se chama teorias originais. Então, assim, a gente pode dizer que eles tiveram contribuições importantes nessas teorias. 20, né? No 20. Então, relativismo. Não existem verdades absolutas. Toda verdade é sempre relativa. Isso eles adoravam, né? Com uma boa verdade relativa para você ir para qualquer caminho. Né? Ceticismo é o questionamento, a dúvida. A verdade não é possível de se conhecer. Isso também interessava para você. Uma coisa tem a ver com a outra. Se você tem uma verdade cognoscível e estabelecida, o relativismo é menor. Qual o relativismo da certeza absoluta que essa caneta é uma caneta? Aí eles precisam fazer a mágica da lógica e da sofística lá para mostrar que é relativo, e o ceticismo interessa muito nesse caso. Sobre o ceticismo, tem vários caminhos do ceticismo e ele se estendeu de jeitos diferentes para muitas linhas do pensamento. Né? Outra coisa, o convencionalismo, ou seja, as instituições políticas, a lei moral, passam a ser decisões do ser humano. Então, são convenções. Hoje, isso é bem aceito. Né? Na questão da ética, a ética ela abriu um guarda-chuva enorme e foi para a ética das profissões. Então, a ética dos médicos é uma ética que é uma convenção médica. Tem um poder superior que falou, a ética ideal do mundo das ideias para os médicos é essa. E essa que vocês vão fazer? Não. Os médicos se reúnem e falam, cara, é ético até aqui. Aí, em determinados locais, ele fala, olha, se você fizer a eutanásia, é ético sob tais circunstâncias. Em outro país, outro local, outro grupo, olha, não pode fazer eutanásia. Não é ético. Então, acaba sendo uma convenção, que é o que eles estavam falando lá atrás. Né? O empirismo político, considerar bom e justo o que o povo considera bom e justo, que daí é o negócio da democracia que justamente o Tiago estava perguntando. Então, são caminhos específicos que eles seguiram e que levantaram bandeiras muito importantes também. Não são tão ruins assim, né? Eu defendo um pouco os colegas sofistas do Tiago, que merecem um pouquinho também, né, de um olhar assim, especial. Então, e aqui eu quero pular, eu quero ir para a partilha do saber para fechar nesse raciocínio. Lembrar, então, veja, quem quiser, quem estiver em casa, quem está aí com o seu notebook, pode abrir lá o site da Tertúlia, ou procurando no Google, vai ser mole de achar, né? É o verbete chamado Partilha do Saber.
dia 21 de outubro de 2007, fundação da Reaprendência, o professor Valdo escreve o verbete e faz da tertúlia daquele dia, né, uma homenagem à fundação da Reaprendência, e no verbete ele coloca lá a hipótese de que os atuais professores de Conscienciologia, em especial os itinerantes, seriam os antigos sofistas da Grécia Antiga ressomados. Exatamente esses que a gente está se referenciando aqui, que está estudando. E ele vai dizer que a grande diferença é que agora, na atualidade, esses professores, eles não cobram pelas suas aulas, né? Então fazem as suas aulas gratuitamente, em especial no modelo que era, né? As aulas eram feitas e os interesses que existiam pessoais no problema dessas aulas, e em especial hoje são tarefeiros do esclarecimento dentro do princípio da descrença. Então, eles propõem aos demais vamos dizer assim, total liberdade da experimentação. Não só para si mesmos, mas para os outros. Então, agora, o convencimento não tem nenhum sentido. A argumentação lógica é para motivar a experimentação. Então, a gente vai falar com a Thaís aqui, como foi o caso da projeção, que a gente deu exemplo. Vai falar para motivá-la a ter um experimento que possa ou não levá-la a determinada conclusão, e é com ela, a partir daquele instante. E não a gente ficar falando, e a Thaís fala, tá me rendo, é isso mesmo, agora eu penso igual a você e pronto. Então eu venci e segue em frente. Isso mudou. Né? E para nós, professores de Conscienciologia, então fica essa questão, essa problemática, para a gente olhar muito mais para dentro da gente, que tem uma visão até relativamente humanista, mas o foco somos nós, né? O centro da questão é cada indivíduo, ele consigo mesmo, para pensar se no seu dia a dia, na sua aula de Conscienciologia, no seu relacionamento, né, com os amigos, no trabalho, no voluntariado, qual o percentual de sofística negativa reside na sua fala? E por outro lado, qual o percentual de questionamento positivo, de relativismo inteligente, de pragmatismo evolutivo existe nas suas ações, nos seus relacionamentos? Ficam aí as duas lições aí, ou as duas ideias centrais para a gente pensar sobre os sofistas. E também as minhas desculpas por ter passado 2 minutos do nosso horário. É isso, pessoal. Mandem as perguntas, a gente pode mandar depois aí mais respostas. Certo, Júlio? Agradecemos aí ao professor William Klein pela bela explanação aí sobre os nossos queridos sofistas, né? Então, vamos passar agora para um intervalo aí de 15 minutos e depois vamos passar para a última conferência com a professora Norma sobre o Liceu de Aristóteles.